e nada melhor do que estar muito bem acompanhado. Eu sou o Luan. Eu sou a Elísia. E aqui do nosso lado está a professora Maria Regina. Professora, muito obrigado por participar conosco. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, para começar, eu gostaria de saber da visão da senhora sobre a preservação ambiental. Como que a senhora está enxergando esse tema no momento? Se a senhora acha que está tendo alguma evolução? E o que a gente precisa fazer para melhorar a preservação ambiental? Bom, a questão da preservação ambiental é uma temática já um pouco antiga, né? A gente teve, pós Segunda Grande Guerra Mundial, uma série de problemas que trouxeram, né, essa temática das questões ambientais, da poluição, da degradação do meio ambiente, e que foi discutido em 1972, na reunião de Estocolmo, né, a primeira reunião de meio ambiente da ONU, e já se alertava, né, que os nossos recursos naturais, eles não são infinitos e que o planeta tem uma capacidade limitada para a depuração da quantidade de resíduos que são gerados. Então, essa questão de preservação, ela já é um pouco antiga e vem ao longo das décadas, então, sendo trabalhada no sentido de que a gente estabeleça ações que levem à sustentabilidade. E foi em virtude desses eventos, dessas reuniões, do aumento da percepção, que a gente fala hoje de desenvolvimento sustentável. Mas vejam, ó, a questão do desenvolvimento sustentável, ela foi proposta em 1987. Sim. Em 2015, a gente tem a proposta para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Então, a gente vem alertando, né, baseado em ciência, baseado em estudos que evidenciam que a gente está caminhando por um processo de cada vez mais ter a degradação ambiental. Então, é preciso tomar atenção e realmente entender a importância da preservação e da conservação ambiental. Professora, a senhora tocou um tema muito importante, que os nossos recursos, eles não são infinitos. Não. Eles são finitos. Então, assim, ainda mais que a senhora mencionou da conscientização, que é exatamente isso que eu acho que falta hoje em dia. As pessoas terem um pouquinho mais de consciência de que esses recursos, se continuarem extraindo desse jeito, uma hora eles acabam. Na realidade, a nossa consciência, a nossa visão sobre o meio ambiente, eu acredito que ainda hoje ela é bem equivocada para a grande maioria das pessoas, porque, de uma certa forma, o entendimento do meio ambiente é um sistema que está para nos servir, e na realidade não é isso, né? É um sistema que nos recebe, que provê serviços, que estabelece condições para a nossa sobrevivência. Hoje a gente fala muito em usar os saberes da natureza ou os serviços ecossistêmicos na orientação das nossas ações. Então, quando a gente vê toda essa questão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sim, quando se fala de mudanças climáticas, o que nós temos? Um uso e ocupação do solo, sem considerar os serviços ecossistêmicos. O solo, por exemplo, um serviço que ele nos presta é permitir a infiltração da água no solo e abastecimento de água subterrânea. E isso acontece por quê? Porque tem vegetação. Quando a gente tira a vegetação e impermeabiliza o solo, essa água não infiltra. Sim. Ela vai escoar na superfície. Então, o ciclo da água é um serviço ecossistêmico. E quando a gente faz o processo de urbanização, asfalta, concreta, a gente está
eliminando uma parte importante do serviço ambiental prestado pelo solo. E, professora, por um acaso a senhora comentou aí, né, sobre o Rio Grande do Sul, as chuvas que estão ocorrendo lá. Existe alguma razão aí por que está chovendo tanto? Por que está tendo esses fenômenos aí tão instáveis, digamos assim? Olha, a gente pode falar basicamente, né, que as chuvas, elas fazem parte desse ciclo da água que eu falei para vocês. Então, a gente tem o efeito da radiação solar, aquece a superfície, nós transpiramos, a água do solo evapora, a água dos recursos superficiais evapora, as plantas evaporam, né, evapotranspiram, e a gente tem então, por esse processo de aquecimento, a evaporação e num determinado momento a precipitação. Quando nós falamos de mudanças climáticas, nós estamos tendo mudanças no padrão de aquecimento. No mundo inteiro? No mundo inteiro, exatamente. E veja, a biosfera, o planeta Terra, ele envolve sistema água, sistema solo e sistema ar. A integração desses sistemas permite a vida. Tá? Dentro das condições de temperatura, dentro das condições de umidade relativa, em cada lugar do planeta, estou fazendo assim porque eu estou falando dos polos, norte e sul, né, na linha do Equador, a gente tem a distribuição diferenciada dos seres vivos. E, em função, né, dessa radiação solar, integração entre os diferentes sistemas, a gente também tem a interferência do homem mudando esses sistemas. Então, quando eu falo do efeito da radiação solar sobre a água, é diferente da radiação solar sobre o solo, que é diferente da radiação solar sobre a vegetação. Não é natural, né? Não é. A água, ela demora muito mais a aquecer do que o solo. Né? E a vegetação, ela ameniza a temperatura que vai chegar no solo. Sim. Então, eu tenho mudanças nesses efeitos da radiação e ainda tem o incremento daquilo que a gente chama de efeito estufa. Vocês já ouviram falar, né, do efeito estufa? Ele é um efeito natural, é um fenômeno natural e que permitiu a vida na Terra. Então, na atmosfera, e isso que eu acho que é complicado também, porque como a gente não enxerga, né, talvez a gente não acredite, mas a gente tem os gases que fazem essa camada estufa e que mantém o aquecimento. Só que quando eu aumento a concentração desses gases, eu aumento o aquecimento também, né? Como se a minha rede fosse ficando cada vez mais fechada. Então, quando eu falo de efeito estufa e queima de combustíveis fósseis, eu estou pegando muito carbono acumulado nos fósseis e estou liberando rapidamente para a atmosfera. Não tem um limite? Não tem limite. São toneladas e toneladas de CO2 que é queimado e que levaram milhões e milhões de anos para formar esse combustível fóssil. E a gente está e por isso a gente fala que não é uma energia limpa, né? Sim, combustível fóssil. Porque e aí a gente sempre fala também, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não é que o combustível queimou, eu não estou livre do resíduo dele. Eu uso catalisadores, esses catalisadores amenizam a emissão, mas eu ainda tenho emissão. Não é que interessante? Então, não sabia de algumas dessas informações. É uma aula mesmo. Sim. E querendo ou não, isso acaba afetando muito todos os ecossistemas, não é? Sim, afeta, porque de uma certa forma nós estamos interligados. Sim. Eu não sei se vocês se recordam, se a sociedade se lembra, mas em plena pandemia, tá? A gente teve um dia que a cidade de São Paulo
escureceu às 3 horas da tarde. Ah, eu me recordo. E isso era em função do quê? De uma nuvem carregada de fuligem originária das queimadas na Amazônia e também no Cerrado. Então, a chuva no Sudeste depende do clima na região Norte. Sim. Né? E a gente está mudando os padrões da estrutura dos sistemas, e nisso muda toda a questão climática também. Professora, a senhora está falando bastante de mudança climática, tudo. Voltando um pouquinho no Rio Grande do Sul, a senhora acredita que em quanto tempo que a região lá volte à normalidade assim, do seu ecossistema? Ou se a partir de agora, não somente o Rio Grande do Sul, mas se alguma outra região daqui do Brasil ou do mundo que pode sofrer com alguma coisa parecida devido a essas mudanças climáticas? A gente precisa repensar os nossos padrões de urbanização, os nossos padrões de ocupação de espaço e os nossos padrões de direcionamento econômico. Tá? Quando nós falamos, por exemplo, de CO2, uma das estratégias que hoje é validada e está na Bolsa de Valores é o sequestro de carbono. Tá bem alta, né, isso aí? E o sequestro de carbono, ele é maior em árvores, porque acumula biomassa. A árvore nenenzinho, ela é fininha e comprida. Depois que ela ficou adulta, o que acontece? Vai engordar, vai acumular em biomassa. Então, o reflorestamento é uma estratégia de sequestro de carbono. Eu estou lançando, mas eu estou sequestrando. Isso é importante. Quando a gente pensa, eu vou falar para você, é difícil dizer em quanto tempo vai recuperar. É muito variável, né? Depende. Porque o que acontece e que a gente viu? Por uma massa de ar quente que impediu que a massa de ar frio chegasse, né? Agora fiquei a moça do tempo. Impediu que a chuva continuou caindo naquela região. E a água não tinha para onde infiltrar. Quando a gente estuda e a gente fala da água, a primeira coisa que a gente vê é que a maioria da água, 90 e tantos por cento, 97%, é oceano, água doce, água salgada. E depois tem gelo, as águas subterrâneas e as águas superficiais. Quando eu impermeabilizo o solo, a água subterrânea não se forma. E vai tudo para a superfície. Né? Então, o certo seria que a água subterrânea fizesse nascer os rios. Aí a gente faz intervenção e faz barragens. É importante? É importante. Produz energia? Sim, produz energia. Mas como que eu vou trabalhar a questão da infiltração da água no solo? Tem que ter uma alternativa. Tem que ter uma alternativa. Qual é, né, essa alternativa? Então, lá em 1934... Vixe, antigo, mais antigo! Que eu nem pensava em nascer também, graças a Deus, mas a gente começa a falar de código florestal, a gente começa a falar de bacias hidrográficas, preocupando com a ocupação dos espaços. Tem até uma carta de José Bonifácio, aí mais em 1800. Desce mais. E ele fala o quê? As áreas de encosta de Petrópolis não podem ser ocupadas por casas, porque são áreas vulneráveis. Você tira o solo, você movimenta o solo, você tira a árvore e põe um concreto, o concreto ele é rígido. E essa estrutura de encosta, ela é muito rasa, é um solo muito raso, não sustenta. Mas nós continuamos até 2024 ocupando encosta.
né? Então, é complicado e é variável dizer o tempo, mas eu preciso ter um olhar diferente para planejar a reurbanização. Eu preciso de áreas que sejam permeáveis, eu preciso... O Código Florestal, ele fala de mata ciliar, que protege os rios. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma barreira de vegetação, não vai ter entrada de terra, entrada de sedimento dentro do rio, né? Significa que vai impedir o assoreamento. Me desculpe, está parecendo muita aula. Não, mas tá gostosa. Não, tá bom, tá bom. Porque assim, quando a gente fala de assoreamento, o que é o assoreamento? Meu córrego lá, ele tem 3 metros de profundidade. Tirei a mata ciliar, fiz um gramado, um parque urbano, um parque com gramado, e vem escoamento superficial. Sim. Entra solo dentro do rio. Com o passar do tempo, ele que tinha uma profundidade de 3 metros, vai passar a ter uma profundidade de 1 metro. Aonde vai a água? Vai para fora. Sim. Vai extravasar. Isso é o alagamento. Eu encho demais o meu pote e vai extravasar. Sim. Então, eu tenho que preservar a qualidade do ambiente, sabendo o que na natureza funciona corretamente. O Rio Paraíba era um rio de inundação. Era. Por isso nós temos as áreas de várzea. Sim. Por ser um rio federal, São Paulo, Minas e Rio, a gente tem os reservatórios que produzem energia, não tanto quanto Itaipu, produzem energia e garantem água para o resto para a bacia como um todo. E inclusive para a Grande São Paulo. Então eu tenho esses reservatórios e o Paraíba não alaga mais, não ocupa suas áreas de várzea. Foi um efeito do crescimento urbano, né? Fica uma casualidade, né? Sim, só que traz problemas também. E se chover demais, isso é coisa que a gente escuta, né? Sim. Chover demais e esses reservatórios não aguentarem. Sim. Então, eu ia perguntar, desculpa aí. Pode ir. Eu ia perguntar para a senhora, se chover demais tudo, a senhora acha que pode acontecer algo parecido aqui na nossa região do que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo? É difícil da gente dizer que é possível. Tudo pode acontecer, aconteceu, né? Sim. Mas veja, pensando nos reservatórios, até onde eu sei, eles são muito bem conservados. Então, não existe problema de instabilidade das barragens. Tá? Mas eu posso ter, sim, chuva demais e ter que abrir comporta, porque senão vai passar por cima, né, do reservatório, eu tenho que dar vazão à água. E as áreas, infelizmente, periféricas, elas vão sofrer com inundação. Sim. Porque é onde eu tenho ocupação junto próximo ao leito do rio, né, na margem ciliar, a gente tem essa vulnerabilidade. E eu tenho muitas comunidades tradicionais que moram, comunidades ribeirinhas, que viviam e vivem da pesca, né? Então, são vulneráveis. A gente tem que ter um olhar diferenciado nesse aspecto, pensando exatamente nos modelos que a natureza nos dá. Se é área que enche, vai encher. Em algum momento vai. Vai. É inevitável. Tem uma frase, né, uma frase popular. Nunca se coloque no caminho da água. Sim. Porque se ela tiver que passar por ali, ela vai passar. Sim. Então você pode mudar, mas ela vai passar. Um jeito ou outro ela vai dar. Porque é o leito natural. Né? É o curso natural das coisas, né? É a natureza. Sim. Né? E o papo tá muito legal, tá muito divertido. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais em Foco.
Boa tarde, nós estamos de volta aqui agora com Mais em Foco, falando aí sobre o meio ambiente. Lembrando que nós estamos ao vivo nos canais 8 da NET, 10 da Vivo e ao vivo no YouTube também. Nós estamos aqui com a nossa convidada, a professora Maria Regina. E professora, eu queria aqui retornar ao nosso programa falando um pouquinho, a gente falou no final do bloco passado sobre a conservação, sobre como está ocorrendo muito essa degradação. E querendo ou não, isso afeta muito os habitats também, né, dos animais de forma geral. E como que ocorre toda essa degradação nesse quesito? Veja, a gente tem a estrutura natural, né, os diferentes ecossistemas, com a diversidade biológica que é típica de cada um desses sistemas. Né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós temos algumas áreas que são relativas a bioma cerrado. Uhum. Tá? E estamos numa área de influência de Mata Atlântica. Então eu tenho mosaicos de biomas e que estão sendo ocupados. A importância dessa ocupação adequada seria no sentido de preservar os hábitats ou os sistemas apropriados para diferentes populações, né, ou para toda essa diversidade ali presente. Quando a gente faz, por exemplo, uma interferência, um condomínio novo, é uma área não urbanizada, com vegetação, que eu vou desmontar isso para estabelecer a estrutura de um condomínio. Então, quem estava ali, e isso tudo tem um processo de licenciamento, então só vai acontecer mediante as orientações legais, tá? Mas, independentemente disso, eu estou tirando uma parcela do hábitat adequado, do nicho ideal, de diferentes espécies. Sim. Então, de uma certa forma, a gente recua esses animais, por exemplo, para outras regiões. Né? O fato, por exemplo, da gente observar e receber notícias de um lobo-guará aqui no Urbanova. Nós temos aqui na própria Univap uma área degradada em recuperação, e que, de uma certa forma, tem alguns atributos ambientais para esse lobo. Sim. E tem em condomínios vizinhos, também formação florestal, que ele vai caminhar buscando alimentação. A primeira coisa que ele vai buscar. Sim. Depois ele vai buscar os iguais para a sua reprodução. Né? Então ele vai garantir sobrevivência através da alimentação no nicho adequado dele e a sua reprodução também, aonde ele encontrar com os semelhantes a ele. Entendi. Professor, a senhora falou do exemplo do lobo-guará, né? Quando acontece essa movimentação dos animais, quando eles mudam assim do seu habitat natural, eles são recolhidos, daí eu queria entender da senhora se eles são devolvidos depois para o habitat deles ou se eles vão ficar sendo cuidados pelo lugar que ele foi acolhido. Então, no nosso caso aqui, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, né, que é capitaneado pelo curso de Ciências Biológicas aqui da Univap, juntamente com a veterinária, vai chegar para a gente aquilo que foi apreendido ou, de uma certa forma, encontrado machucado, alguma coisa nesse sentido. Se você ligar para mim e falar assim, professora, para mim não, para eles, tem um lobo-guará aqui, vocês não vêm fazer a apreensão deles? Nós não temos autorização para fazer a captura desse animal. Né? Então, no caso dos centros de recuperação, de reabilitação, que recebe esses animais, existe todo um protocolo para readequar e depois inseri-los de volta no bioma de origem. Aqui, o que a gente pode sugerir que está acontecendo é que, com essa expansão urbana para áreas mais florestadas, vegetadas, eu estou tendo um deslocamento, uma busca
por condições melhores por esses animais. Então, a gente vê as plaquinhas, cuidado, né, animal na via, alguma coisa assim nesse sentido, é porque já está sendo observado e está intenso isso. Né? Quando muito relato de cascavel, de jararaca, para a região também ali do Ribeirão Vermelho, é porque de uma certa forma o espaço delas está reduzido. Sim. E com a nossa ação, a gente aumenta a disponibilidade de alimento mais fácil, né? A fragmentação do habitat vai mudar também, né? Vai afetar a sobrevivência das espécies, querendo ou não. Uhum. Como é que a gente faz para controlar isso? Tem alguma maneira de parar? Porque prejudica muito para a gente chegar no ponto que a gente está, do lobo-guará tá solto, assim, por exemplo, o exemplo que a senhora deu. Como que a gente para com isso? Eu acredito que é dentro daquele olhar diferenciado do que queremos. Né? Aonde e como vamos sobreviver? À custa do que vamos sobreviver? Tá, então eu tenho um aumento, um crescimento populacional. E aí eu vou trazer essa questão dos ODS 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque ele fala dessa questão de conservação e preservação. A preservação você deixa intacto. A conservação você faz o uso sustentável. Então, você vive em harmonia. Dentro dos ODS, o que a gente tem lá, por exemplo? Primeiro objetivo, erradicação da pobreza. Por quê? Porque eu tenho diferenças. E essas diferenças, elas geram instabilidades sociais. A gente tem, acho que é o objetivo 4, educação de qualidade. E aí a gente vai a fundo no que é educação. Uma coisa é você ir para a escola e formar-se enquanto cidadão e desenvolvimento intelectual e aprender os conhecimentos. Né? Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, mas além de ler, eu tenho que entender. Esse é um aspecto muito sério na educação, porque eu leio e transformo aquilo como conhecimento e trago para a minha vida ou não. Né? A gente tem que ter o aspecto crítico. Outra questão dos ODS são cidades sustentáveis. É aqui. Sim. A gente tem que falar, então, o ponto. Como que nós vamos fazer isso? A urbanização é fato. Como que nós vamos caminhar para cidades sustentáveis? Proteção dos recursos hídricos, saneamento, proteção da vida na terra, proteção da vida na água. Uma série, são 17 objetivos. E, de uma certa forma, isso é para todos nós. Um dos aspectos, né, a gente ouve falar muito de sustentabilidade. Sustentar é manter. E o que é que mantém a nossa sociedade? Costumam usar o tripé: ecologia, social e economia. A gente tem referências que falam da ecologia, do ambiente que sustenta a ecologia e a sociedade, tá? Da economia e da política, que organiza tudo isso na forma ou nas diretrizes do desenvolvimento sustentável. Se eu quero conservar, eu tenho que buscar esses elementos, mas não é fácil, nem tem consciência para isso. Perfeito, professora, legal, muito professora. legal mesmo. Demais. Professora, eu queria agradecer a senhora por esta aula que tivemos aqui agora. Aula. Foi uma grande aula, muito obrigado. Obrigada. Que a gente vai ter que chamar um intervalo agora
E você que está nos acompanhando, no próximo bloco teremos mais novidades. Vocês ficarão sabendo de como se inscrever para as OPPS. Fique ligado que já voltamos. Voltamos com mais um Em Foco, agora com uma presença mais do que especial para mim, porque indiretamente eu trabalho com ela. Estamos aqui com a Silvia Leles, que faz parte da comissão da OPP. Silvia, obrigado por participar conosco e queria ouvir da senhora o que é a OPP e como se faz para inscrever nela. Então, as oficinas práticas profissionais, ela está na nossa 5ª edição. Nós estamos já com as inscrições abertas desde segunda-feira, dia 3, e elas vão se estender até dia 10 de agosto. As oficinas práticas profissionais, elas são uma grande oportunidade para os alunos do ensino médio, para que eles possam colocar a mão na massa numa determinada área do conhecimento que ele tem interesse. Então, por exemplo, a Univap abre todas as suas portas dos laboratórios e o aluno chega de qualquer escola, seja ela particular ou pública, e vai fazer 2 oficinas práticas profissionais gratuitas. Essa é a grande diferença, nós não cobramos por esse serviço, é uma maneira de colaborar com os alunos do ensino médio, porque muitos chegam no 3º ano e não sabem exatamente o que fazer no curso superior, então é uma oportunidade assim única, porque é a hora que ele entra dentro de um determinado laboratório e porque ele supõe que ele vai se dar bem naquela área. Então é a hora que ele vai chegar lá e vai sentir na pele se é aquela área mesmo Sim. que ele Sim. pensa que ele quer. Porque o que acontece? Muitas vezes nós aqui estamos aqui no ensino superior, a gente percebe que muitos alunos chegam, vão para uma determinada área e chegam no meio do caminho e ele fala, poxa, mas isso não é o que eu quero. Não é para mim. Não é para mim. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está justamente colaborando com ele para que ele não erre na sua escolha. Então, é uma oportunidade que as escolas têm que aproveitar, porque é um dia de muita alegria aqui, de muita interação. Os nossos alunos participam, os nossos funcionários, a universidade abraça todas essas escolas que vêm. Os nossos últimos anos têm sido um sucesso com esse programa, tanto que nós estamos recebendo o Césio de Lorena, que todos os anos nos prestigiam. As escolas particulares aqui de São José, fica todo mundo, as estaduais também ficam brigando por causa de vagas, porque a gente, lógico, você não vai estender um número muito grande de vagas quando você não comporta aquele número. Então, para cada laboratório, para cada oficina, tem um número X de vagas. Por isso que as escolas, a prioridade é assim, a escola primeiro, ela se responsabiliza por trazer esses estudantes até a universidade. Então a escola é responsável, porque são alunos menores de idade, então a Univap não pode assumir isso. Então a escola escreve e depois os alunos começam a entrar no site da Univap, que é o www.univap.br/OPP, e vai fazer a sua inscrição e escolher 2 oficinas práticas que tem 1 hora de duração cada uma delas. Quando a escola chega com um ônibus dentro da universidade, a gente tem uma recepção muito grande perto da portaria principal, que a gente direciona esses estudantes para onde eles devem ir. E aí, depois disso, o translado aqui dentro, todo o circuito que ele vai fazer, fica por nossa conta. Então, a Univap se prepara para este grande momento, que é de interação, é de conhecimento. A Univap é muito grande, tem inúmeros laboratórios. Para você ter uma ideia, você estuda aqui e trabalha conosco aqui,
Mas uma faculdade, por exemplo, tem em média 20 laboratórios. Então, é uma instituição muito bem estruturada e é uma oportunidade maravilhosa para que as pessoas venham conhecer o que a Univap tem, que muita gente não sabe. Sim. Então, é uma maneira de interação, de conhecimento, sabe? As escolas se encontram aqui, um conhece o outro, aí já faz aquele grupo de amizade. Sim. De repente, quando você vê, eles prestaram vestibular ou entraram pelo Enem, aí chega aqui, já estão todos juntos aqui. Poxa, encontrei com você na UAPP e não sei o quê, escolhi tal área. Então é muito legal, sabe? É um momento bacana mesmo de ver e é entusiasmante a gente poder participar dessa comissão organizadora de um evento tão, assim, de abraçar as escolas, sejam elas públicas ou privadas, porque a gente não faz distinção das pessoas, né? O que a gente quer é dar oportunidade para ele não errar no futuro, porque, poxa vida, a pessoa vai fazer uma faculdade, chega lá no segundo, terceiro ano, ele fala, mas eu não estou gostando, não é isso que eu quero. Então a UPP ajuda muito a esclarecer essas ideias. Entendi. E para se inscrever, voltando um pouquinho na parte da inscrição, o aluno ele se inscreve sempre de forma individual ou em coletivo junto com a escola? Não, se a escola dele não, por exemplo, não ceder transporte, essas coisas, ele pode vir meio por conta própria se inscrevendo individualmente? Olha, individualmente a escola tem que ser responsável por ele ser menor de idade, né? Nós temos casos de cursinhos, por exemplo. Muitos cursinhos têm alunos maiores de idade, então, mas a obrigação é que a escola se inscreva. O aluno só consegue se cadastrar ou fazer a sua inscrição se a escola tiver cadastrada. Isso a gente fez assim, por quê? Porque a instituição não pode se responsabilizar. A gente, aqui dentro da instituição, a gente se organiza de tal forma que nós temos ambulância, a gente tem os ônibus que vão circular, então a gente tem todo um aparato aí, caso aconteça qualquer eventualidade, mas a gente não pode ser responsável por aquele aluno que vem individual. Ele pode vir com ônibus público, por exemplo, ou pegar um Uber e vir, ou um táxi, seja lá, mas a responsabilidade é da escola ou dos pais. Porque nós não nos responsabilizamos pelo aluno do ensino médio. A gente abriu as portas para que a escola se responsabilize em trazê-lo. A partir do momento que ele entra aqui, nós vamos tentar cuidar dele o máximo possível. Sim. Mas a gente prefere que tenha, sim, a presença das pessoas da escola, Sim. porque a responsabilidade é muito grande. E olha, a gente tem uma média aí de 1.500, 1.600, 1.700, é muita gente. A gente, por mais assim, estrutura que tenha, a gente não dá conta de tudo. Então, a responsabilidade é assim, nós estamos fazendo, vamos dizer, dando uma oportunidade para a escola, e a escola tem que fazer essa contrapartida conosco. Com certeza. Né? Porque, poxa vida... Tem que vir de algum lugar. Tem que vir, porque a gente não pode arcar com tudo. Então, ele vem, então assim, a escola escreve, aí a partir do momento que a escola se inscreveu, ela libera para que ele faça. Aí a gente pede para que as escolas acompanhem essas inscrições, porque às vezes é um e-mail errado que ele coloca. Tem muitas coisas erradas. Tem muitos detalhes do site, do próprio site, que se ele fizer errado não consegue, vamos dizer, habilitar aquele cadastro. Então, tem toda uma situação que o ideal é que os professores acompanhem essa inscrição, e ele ainda tem uma vantagem, ele até pode mudar até o dia 10 de agosto, vamos supor, ele escolheu Química, escolheu Engenharia Aeronáutica. Aí chega lá pelas tantas e fala, não, mas eu acho que eu vou querer Arquitetura e Jornalismo, por exemplo. Sim. Ele pode optar por fazer essa troca até dia 10 de agosto. Depois disso ele não consegue mais. Ô Silvia, e aproveitando aí, você falou sobre as escolas, qual que é a diferença entre a OPP e as demais feiras aí de profissão? Sim, olha, assim, é diferente pelo seguinte, porque a oficina, ela coloca o sujeito dentro do ambiente que ele quer estudar. Nas feiras, o que acontece? Você vai ter uma palestra, um esclarecimento sobre uma determinada área do conhecimento, uma panfletagem.
É diferente daquele cara que chega aqui e vai pegar um produto químico e botar num recipiente para fazer um experimento, entendeu? É experimento, por exemplo, no jornalismo, ou fazer um podcast, entrar na TV, entendeu? É diferente, aqui é maravilhoso, sabe? Então, eu acho assim, fazer um programa de TV, fazer um podcast, como eu falei, fazer, por exemplo, química, engenharia, maquete, montagem de uma maquete, gente. Você vê os alunos, legal de fazer, né? muito lindo. Aí você vê o aluno saindo daqui, aqueles alunos, com a maquete pronta na mão. É lindo de ver. E a alegria, né, que isso gera, ensinar como é que faz a ressuscitação, ou como é que você vai cuidar de um cachorrinho, ou de um animal de grande porte, porque nós temos medicina veterinária. Muita variedade, né? Demais, é demais. Tem de São tudo. 34 oficinas. 34 oficinas. Você sabe mais ou menos quantas pessoas por oficina? Não dá porque por exemplo, por exemplo, nós vamos fazer assim, 2 de manhã e 2 à tarde. Então, das 9h30 às 10h30 acontece a primeira e a segunda das 11 às 12. Então, ela tem 1 hora de duração em cada uma delas. Tem lugares que são oferecidas, vamos dizer, 60 vagas. Tem outras oficinas que só pode 20. Entendeu? Então, qual é a pressa? Quem é esperto vai fazer a sua inscrição rápido. Para poder, porque na hora que acabar lá aquelas vagas, a gente não tem condições de abrir mais. Não vai abrir mais. Então tem que ser. Por isso que a gente está falando para as escolas, por favor, é agora, porque é durante o mês de junho. Julho vai todo mundo descansar um pouquinho, recuperar as forças. E agosto são só 10 dias, e daí? Então. E aí a gente não vai estender o prazo, porque a gente não vai conseguir, porque a gente já está com 2 dias, foi segunda-feira, nós estamos com uma média de 300 já inscritos, cadastrados, né, de alunos, e 8 ou 9 escolas já. Então, e é o segundo dia. E porque a gente está divulgando junto às escolas, estamos contando com o apoio da imprensa para nos ajudar a divulgar, por causa desse pequeno período de inscrição. Entendeu? A gente só vai recapitular um pouquinho, porque a nossa live caiu no programa, nossa live foi de arrasta para cima aí. Mas rapidamente, mas já voltou, tá, galera? Já voltou. Só recapitulando que a gente vai ter aqui as oficinas das práticas profissionais, né, as OPPs, que é uma oficina bastante interessante por abranger bastante área e que o aluno fique mais preparado para ele poder escolher o que ele vai desenvolver no curso superior, exatamente. Eu só queria voltar com a senhora certinho, onde que ele se inscreve, se é no site da Univap mesmo, tudo certinho. É assim, nós fizemos um site da universidade, então é www.univap.br/OPP. Porque OPP é Oficinas Práticas Profissionais. Então, ficou bem facinho. Aí, feito isso, depois que a escola se inscreve, esse mesmo endereço é liberado para que o estudante faça. Quando ele vai fazer a inscrição, a primeira coisa que pergunta lá é assim, qual é o nome da sua escola? Clique aqui, selecione. Ele colocou o nome, abriu. Aí ele consegue fazer as inscrições. Aí depois abre toda para ele uma planilha com as oficinas que estão sendo oferecidas, como eu disse a você, a cada 1 hora são 34. Então de manhã tem 34 oficinas, quer dizer, na verdade é o dobro, né? Porque 68. É o dobro, porque tem de 1 hora cada uma. Então, e à tarde começa das 14h30 às 15h30 e das 16 às 17 horas. Esse translado dele aqui dentro, nesse intermédio, que ele termina uma APP e vai fazer a outra, é por nossa conta. Então, o que a gente vai ver com o decorrer do tempo, se nós tivermos aí uma média, sei lá, chegarmos a atingir 2.000 alunos, que é o que a gente está achando que vai vir, nós estamos contratando 2 ônibus de 46 lugares para poder esse traslado, e além de contar com o nosso apoio da nossa infraestrutura aqui, se não houver, se a gente achar que não vai dar, a gente vai contratar mais ônibus, porque isso é uma responsabilidade nossa. Então um cara está lá no bloco 10, que é lá na fazenda, lá embaixo, porque aqui só no campus urbano são 5 milhões de metros quadrados. Então,
O cara está lá embaixo e vai fazer uma oficina aqui no bloco 2. Então, é um caminho, não dá para ele ir a pé. Então, ele tem que depender desse ônibus que a gente está disponibilizando para ele. Nossa, que legal, deve ser uma oportunidade única para ele. Não, é muito legal, Nossa. é muito legal. A gente já viu aqui, e olha, é interessante observar que quem veio quer voltar. Sabe, estão brigando para voltar, querem vir, né? querem vir. César de Lorena, já é a segunda vez que eles vêm, e a professora já falou, Silvia, estamos aí. Vocês estão com tudo mesmo, Não, deu certo. Esse foi um programa que a gente desenvolveu aqui e que deu super certo, e a gente sabe que acaba ajudando os estudantes. Está cheio de gente aí que a gente vê que veio na UPP, que às vezes me reconhece, né? Porque a gente acaba interagindo com muita gente, então você vê que eles te reconhecem, agradece, ou, por exemplo, abraça. É muito legal, sabe? É muito legal mesmo. Vale a pena participar. Eu acho que as escolas têm que acordar rapidamente para isso, porque se deixarem para fazer muito depois, as vagas vão acabar e a gente não tem como abrir mais vagas, porque não vai caber naquele determinado ambiente. Olha só. Tá bom? Silvia, eu queria agradecer por você ter vindo aqui Obrigado. falar com a gente, dar mais informações aí sobre a UPP. Queria agradecer a você aí de casa que nos acompanhou. Muito obrigado aí pela sua audiência. Né, Luan? Foi muito É isso legal. mesmo. Muito obrigado por você que acompanhou. Obrigado, Silvio. Te agradeço imensamente, sabe, do carinho que eu tenho pela senhora. Já vem de antes, né, Já Luan? vem de antes, já. vem Me acolheu de super bem, então. Então, isso é ótimo, é uma referência, né? A gente abraça todo mundo, viu? Abraça Na todo verdade, que mundo. veio na Univap, a gente abraça, é verdade. Eles todos muito bem-vindos aqui, tá bom? E bom, pessoal, esse foi mais uma edição aí do Em Foco. Obrigado a todos que nos acompanharam e até semana que vem. Tchau, tchau!